Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. Antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no Geladeira. Se inscreve lá antes que eu te coloque na geladeira, tá? A gente tem os canais, então a gente tem o canal oficial no YouTube com os episódios na íntegra, vai estar lá esse e os outros episódios. E a gente também tem o canal de cortes com as pérolas de cada episódio. Então se inscreve lá nos 2 canais no YouTube para acompanhar os nossos conteúdos, as geladeiras da galera, fica à vontade. Tem também no Spotify todos os episódios na íntegra e a gente está no TikTok e no Instagram. Então a gente está em 5 canais, acompanha a gente porque tem muito conteúdo legal e tem muitos insights para você tirar aí das histórias reais sobre alimentação. E se você é uma pessoa que está investigando e querendo aprender um pouco mais sobre a sua rotina, sobre a alimentação, eu desenvolvi um teste e esse teste ele vai rastrear os teus hábitos. Eu fiz esse formulário para você responder, são 28 perguntinhas bem simples, onde você vai analisar como que está a tua rotina, como que estão os teus hábitos e no final tem uma notinha. Então, dá uma analisada, responde esse formulário e tenta investigar onde você pode melhorar na tua rotina em relação à tua alimentação. E hoje, eu vou conversar aqui com 2 pessoas. Sim, o episódio é diferente. A gente vai ter 2 pessoas aqui. Uma delas é a Joana, que é cofundadora da Casa Origem e a primeira cozinha Zero Waster do Brasil. E acredita que a importância... acredita muito na importância dessa ferramenta como uma forma de mudar o mundo, um passinho de cada vez. Também vou conversar aqui com a Letícia, que vem pela 2ª vez para o Geladeira. Então, na terceira já sabe, né? Paga boleto aqui do Geladeira. Então, fica ligada, Letícia. A Letícia vai vir aqui conversar com a gente. Ela é alguém que enxerga o comer como uma forma revolucionária de mudar o mundo e tem esperança nas pessoas e no mundo, óbvio. Então, ela cabe em alguns rótulos, que é de mãe, de mulher, modelo, atriz, natureba e até coxata. Então, fiquem ligados que hoje vai ter um papo aqui diferente. Sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer estar aqui. Ai, gurias, quero agradecer por terem topado esse papo. A Letícia pela 2ª vez, né? A gente teve um papo muito legal aqui falando sobre alimentação, a maternidade. E a Jo hoje vai vir aqui também para contar um pouco da sua história, porque também é mãe, né, Jo? Sim. E quando eu pensei em te convidar porque eu já sou cliente da Casa Origem, né? Há alguns anos. Eu admiro muito o trabalho de vocês nesse sentido de redução de consumo, de lixo, de desperdício. E eu acho que é muito conveniente a gente trazer essa visão, né? Para que mais pessoas, inclusive as pessoas que não olharam ainda para esse tema, possam entender um pouco mais. E o fato de você estar nessa fase inicial da maternidade também, junto com a Leti, que trouxe aqui muitos insights sobre vegetarianismo, sobre maternidade, ecologia, eu acho que vai dar um papo legal. Com certeza. Ai, gurias, assim, o Geladeira sempre começa contando um pouco da infância. A Leti já abriu a geladeira dela aqui e contou da infância dela, que era gaúcha, né, Leti? Então, assim, nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto. Queria saber onde tu nasceu, Jô, e como que foi a tua infância? Eu sou manezinha, daqui de Floripa. Nasci lá no Campeche. Meus pais moram lá até hoje, né? Na rua Vente Sul 420. Eu acho lindo esse nome de rua. Olha só. E cresci na rua, né? Brincando com a galera, frequentando muito a praia. Então, a minha relação com a natureza sempre foi muito natural, digamos assim. Eu sempre participei do entorno ali das tomadas de decisão. Desde muito cedo, participava das reuniões de bairro, assim, porque a gente convivia com as pessoas que estavam ali mudando o bairro, né? O Campeche, quando eu nasci... E até os meus 15 anos, era um bairro muito isolado, não tinha túnel ainda. Então, para vir para o centro, era uma viagem, tinha que dar toda a volta, né? Quem é aqui de Floripa sabe que é longe, né? As coisas são longe. Sim. E o túnel mudou a vida de muita gente, né? Então, a gente ficava muito lá, naquele ambiente. Eu estudava numa escola na descida do Morro da Lagoa ali. Então, era uma viagem para ir até lá também. Então, e os meus amigos da escola não moravam perto de onde eu morava. Então, eu sempre tive 2 vidas, a vida da escola e a vida da rua. Então, essas influências, eu acredito que fizeram muita diferença na minha vida. Que foi a variedade de repertório, digamos assim, né?
que eu convivia com a galera ali da escola, que tinha um pensamento X, e a galera da rua, que vinha de vários lugares diferentes, várias etnias, várias cores, vários jeitos, homens, mulheres, de tudo. E isso, com certeza, fez diferença em como eu sempre enxerguei o mundo, né? E não sei se por eu ser canceriana com ascendente em Libra e lua em peixes, eu sempre fui muito sentimental, né? Sempre senti muitas coisas, as dores do mundo, as dores das pessoas e dos bichinhos e tudo mais. E isso impactou em quem eu sou hoje, né? E lá em casa, os meus pais não... falando já da alimentação, né? Minha mãe é médica e meu pai é farmacêutico. Então, lá em casa, a gente sempre teve um olhar mais cuidadoso para a comida e a gente nunca consumiu muito carne, muito industrializado, essas coisas, por eles já terem essa noção. Minha mãe era macrobiótica, eles ambos estudaram na UFSC, então tiveram, né, aquela convivência meio hippie Floripa e passaram isso para mim e para minha irmã desde cedo, né? Então a gente sempre teve uma relação diferente, não deveria ser diferente, né, mas diferente com a comida. E isso moldou todo o meu jeito de ver as coisas hoje, né? E foi um resumo super resumido, né? Da infância. Da infância. Olha só, né, como tem coisas diferentes, né? Porque esse ponto, assim, de... Às vezes, os meus pais eram médicos e farmacêuticos. Nem todo médico e nem todo farmacêutico tem uma visão saudável sobre alimentação. Sim, né? É muito verdade. Então, você é uma filha muito sortuda. Os seus pais já eram disruptivos, assim, no meio deles, né? Sim. Provavelmente. Já eram um peixinho fora d'água ali, né? Não, com certeza. Minha mãe é homeopata também. É pediatra e homeopata. Então, a gente cresceu com ela fazendo... Ela fazendo os cursos e tal, e aprendendo. E hoje, ela é super preocupada com a escolha que eu e a minha irmã fizemos de sermos veganas, né? Hoje, depois da gravidez, eu voltei a comer peixe. De vez em quando, a gente pode chegar nesse ponto lá na frente. Mas a minha mãe, mesmo sendo meio hippzona, assim, ela é toda preocupada. Então, quando a gente decidiu, não, vamos parar de consumir todas as coisas de origem animal... Aí ela ficou buzinando, mas como assim? E a B12 e o ferro, eu quero exame todo mês aqui na minha mesa para ver. E foi um desespero, assim, né? Como se fosse acabar o mundo. E nem ela consome carne nesse tanto. E ela queria que a gente fosse igual, né? Ah, não, come uma outra vez, come o peixinho aqui, come um ovinho ali, não precisa comer todo dia. E a gente falando, não, a gente não quer mais participar disso. Quando que vocês decidiram? Eu faz 7 anos, foi a minha sócia e amiga Alê, ela é lá de São Paulo, a gente se conheceu na França, no Ciências Sem Fronteiras, a gente foi a primeira turma do Ciências Sem Fronteiras, foi muito maravilhoso, em 2012. Sim. E quando a gente retornou em final de 2013, ela queria diminuir a pegada a pegada ambiental mesmo, emissão de carbono. gás carbônico. Isso, ela fez aquele teste da WWF, ficou desesperada. Ela, meu Deus do céu, Jô, faz isso aqui, olha só. E o mais... Qual teste? Agora fiquei curiosa. É um questionário. É no site, o site disponibiliza para te ver a tua pegada. Como assim, pegada? Pegada de carbono, porque tudo que a gente consome, né, gera carbono. Daí tu fala a tua rotina ali no site? Exato. Daí tu fala a tua rotina e fala quanto carbono que você impacta. É uma estimativa ali de... É uma coisa bem ampla, assim, né? Hoje, depois de ler, estudar um monte e tal, a gente vê que aquilo é uma coisa mais... genérica. Isso, genérica. A gente vê e fica desesperado, mas tem vários detalhes que não estão sendo contabilizados ali, né? E ela fez esse teste, mandou pra mim, também toda desesperada, falou, faz e vê o que vai dar. E também deu que a gente ia gastar 3 planetas só pra bancar o nosso estilo de vida. E será que isso não é exagerado? Olha, não sei. É que assim, se considerar só o que a pessoa ali na ponta faz, é muito injusto. Porque quem realmente produz são as grandes empresas que, né, geram toda a destruição que geram. E passar isso para a pessoa física ali na ponta é muito duro, jogar nas costas dela toda a carga ambiental do planeta. Não é bem assim, sabe? Sim, ela gastaria tudo isso, mas não é culpa dela e não é ela ali sozinha que vai mudar as coisas, né? Mas sabe, Jô, que eu até falei com a Leite no outro episódio. Falei, cara, quem manda na indústria é o consumidor. Às vezes a gente quer, só eu não faço diferença, ou só eu vou destruir o mundo. Não. Sim. Mas você compra. Você é dono do teu dinheiro.
Sim. onde você coloca o teu dinheiro é o que determina as coisas. Então, às Sim. vezes, a gente quer tirar o corpo fora da ponta, mas também não dá, A gente né? também faz parte. Mas eu entendo que às vezes isso é meio pavoroso, né? Tipo, a Sim. pessoa lê, eu tô acabando com o mundo, não é assim, Aham, né? e não é bem assim, né? Isso é foda. E a coisa mais fácil que a gente poderia fazer naquele momento para diminuir a nossa pegada de carbono era mudar a alimentação, que é a única coisa que a gente pode fazer sozinha. Né? Eu escolho. Eu tenho o privilégio de escolher o que comer em todas as refeições. Então, por que eu não vou escolher uma coisa boa, sabe? Por que não escolher algo que vai fazer bem para mim, que vai fazer bem para o planeta, vai fazer bem para as próximas gerações, para quem eu amo e para os animais também, né? Que a gente adora dizer que ama os animais, mas a gente ama mais ou menos. Só os né? pets, às vezes. Só os pets, a gente ama pets. E isso foi o start, assim, para a gente começar a nossa transformação. Então, a gente foi diminuindo e eu tinha intolerância à lactose. Sempre tive, desde criança, de passar mal, assim, né? E na época, ninguém sabia direito o que eu tinha. Eu sempre ficava com dor de estômago, não entendia direito o que era. E fui tirando, depois desse questionário aí, e de retirar as coisas de origem animal, cortando leite, cortando queijo, iogurte, todas essas coisas, eu assim, desinchei. Foi absurdo como desinchou. E eu não tinha mais aquela dor, sabe? Foi, meu Deus, Cólica eu passei... intestinal. Uhum, Gases. gases, absurdo. E o estômago, assim, que parecia que estavam espremendo, sabe? Quando Azia. tu come até um limite, parece que quando passava daquele limite, aí sentia aquela dor absurda. E eu parei de sentir, então eu fiz ao contrário. Todo mundo começa, quando quer chegar no vegetarianismo, veganismo, começa cortando a carne e aos pouquinhos vai cortando leite e derivados. Eu comecei ao contrário. Parei com leite e derivados e depois fui parando com a carne e afins. Mas eu não entendi, porque tu já sabia da tua intolerância ou tu soube no processo de tirar? Eu já sabia a intolerância, mas eu descobri tarde. Fui descobrir com uns 14, 15 anos ali que eu tinha intolerância à lactose, que a gente fez o teste e deu, né, a barriga ficou gigantesca. Aham. Aí eu comecei a tomar enzima, a lactase. Só que mesmo assim eu continuava ficava desconfortável, sabe? Ajudava um pouco, mas não como eu gostaria, assim, né? Eu continuava me sentindo inchada e tal, né? Daquele jeito. E depois de fazer esse questionário, uns 5 anos depois, foi com 23, né? Então, teve um bom tempo aí ainda sofrendo. Aí eu parei total e, nossa, melhorou minha vida absurdamente. Não. Aí foi o martelo batido. É interessante, né? Porque as pessoas começam o vegetarianismo e o veganismo por suas razões específicas. Uhum. Tipo, a tua foi... Primeiro, você olhou a pegada de carbono. Agora eu já sei. Essa pegada de carbono. Nem uma patinha, assim, né? É um símbolo É a esse, pegada, aham. né? Então, a pegada de carbono, você olhou, isso te impactou. Aí depois você foi vendo os benefícios na saúde. Sim. E a Leite foi diferente, né, Leite? Eu fui. Ah, eu até contei um pouquinho, né? Que eu vi a capa de um DVD, aquele A Carne é Fraca, sabe? Sim. Eu só vi a capa. E eu nunca tinha parado pra pensar que a carne era um bicho. E aí eu olhei aquilo e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, que a carne era um bicho. E ninguém tirava da minha cabeça isso. Aí, no meio de um churrascão lá em casa, eu falei, mãe, não consigo. E aí, bullying da família. Ai, não vai comer carne. Aí eu Gauchada me forcei pegando a no pé. É, guria. Aquela coisa, A cultura pressão. lá é forte. E aí eu me forcei a comer, passei mal. E eu falei, mãe, não consigo. E aí comecei a parar. Uma das maiores dificuldades para mim, até hoje, é o social, as pessoas em volta, né? Por isso que a gente, às vezes, acaba entrando numa bolha de vegetarianos e veganos, porque daí tu não vai receber aquele julgamento. E sempre foi muito doloroso para mim receber esse julgamento, porque, pô, eu tô fazendo uma escolha que não é só por mim, é para todo mundo, sabe? É porque eu estudo e vejo o impacto que esse consumo gera, né? Todas as mudanças climáticas que a gente está vivendo, todo o colapso ambiental que a gente está vivendo, grandíssima parte vem disso, sabe? Desse consumo desenfreado, do jeito que é produzido a carne, leite, derivados e afins. Então, é uma escolha coletiva. Quando a gente escolhe parar de consumir desse jeito, a gente está fazendo uma escolha coletiva e os teus amigos estão ali tirando sarro, dando risada ou falando, ai, né, a chatona lá que não come as coisas. É, cochato. Pois é, e não é isso, sabe? É muito maior. E daí tu sempre tem que ser a pessoa palestrinha que fica ensinando e explicando. Chega uma hora que tu, né, tá por aqui, assim. Ai, eu passei dessa fase.
Sério, não, eu falo, porque a gente tem um pouco, né? Acho que quando a gente começa, a gente tem essa coisa da militância. Como que eu não sabia disso antes? Quero que todo mundo saiba. E aí, vou catequizar todo mundo agora. e aí tu, né, quer um microfoninho ali pra palestrar a todo momento, né, oportuno ali. Mas aí depois tu acaba chegando, sei lá, eu passei por esse processo, cheguei num momento que eu falei, quem quiser vai perguntar. Sim. Então eu ando com a minha marmitinha, chegava ali com a minha marmita, a galera perguntava, ou por que que tu não pediu isso, por que que tu não vai comer, e aí te dá um espaço pra falar, né? E quem tiver interessado realmente vai perguntar mais. Sim. Porque não adianta, a gente não muda ninguém, né? É, exatamente. E querendo ou não, as pessoas agem de acordo com o funcionamento do cérebro, que é meio igual para todo mundo, né? Então, quando as pessoas associam as pessoas veganas com aquele estereótipo A imagem, do né? ripão, da ripona, Aham. sabe? Que com o cabelo assim e sem nada de acessórios e sem maquiagem. E ninguém quer ser essa pessoa, sabe? Ainda mais hoje com internet, TikTok, Instagram, que a gente tá sempre vendo gente super produzida e aquela coisa toda. Então as pessoas têm um preconceito. É um preconceito. E a gente tem que começar, na minha cabeça, né? Eu fui aprendendo isso com o tempo, né? A gente tem que começar a desassociar o veganismo, o vegetarianismo com esse tipo de coisa, né? Eu posso, sim, militar pela reforma agrária, pela agroecologia, pelos orgânicos, pela agricultura familiar, ser vegana e ainda assim ser uma pessoa bem apresentada do meu jeito, né? Porque eu ainda tenho uns passinhos para galgar lá, porque a minha relação com a aparência é muito, tipo, eu não ligo. Eu detesto comprar roupa, eu detesto comprar maquiagem, essas coisas, mas eu aprendi que tu precisa ali estar um pouquinho do jeito que as pessoas esperam que tu esteja para que elas aceitem o que tu tá falando. Senão é só um blá, 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 blá. Então tem muita coisa em volta para tu conseguir mudar o que tu gostaria de mudar, né? Cara, eu acho que essa coisa da imagem é bem. Eu já tentei dissolver isso várias vezes, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não suporto usar jaleco. Sou nutricionista e eu acho o jaleco uma coisa que afasta as pessoas. Eu não vou fazer nenhum procedimento invasivo nas pessoas, eu odeio usar jaleco. Eu odeio essa coisa de, sabe? Tipo, num pedestal versus o paciente, assim, no consultório. De ser o dono da sabedoria, que não é. Cada um sabe muito mais de si do que qualquer outra pessoa. E eu acho que essas coisas e rola muito hoje em dia, né? Se você quer ter moral na internet, você tem uma imagem toda... Não, isso daí eu acho que uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Porque, assim, se você é conectado com a natureza, é óbvio que você vai usar coisas naturais. Sim, aham. Se você... Não é óbvio. Você pode usar coisas naturais mais elaboradas, rebuscadas. Eu lembro que eu trouxe aqui a Cami to My Life. Sim. Que ela é super blogueira, super piruaça, né, Cami? Eu sei que ela é. E assim, ela adora vaidade, cara, e ela gosta do veganismo no ritmo dela, do jeito dela. E às vezes a gente bota esse estereótipo. E a gente tava assistindo uma palestra, agora eu me lembrei que a Jo falou. Eu lembrei da palestra que a gente foi num simpósio de nutrição plant-based vegetariana, esse final de semana. E lá falamos sobre alimentação na adolescência. E daí a palestrante era uma nutri e ela mostrou a imagem de um adolescente. E a primeira imagem do adolescente é aquele adolescente assim, com cara de cu, né? Tipo, Que saco. que saco pra tudo. Só que existem outros adolescentes que não são só esse estereótipo. Sim. E a gente pensa no adolescente, pensa naquele adolescente mexendo no celular, emburrado. Só que não é só esse adolescente que existe no mundo. E Sim. também não é só aquele vegano que existe no mundo, que é ativista, super chato, quer ficar enfiando goela abaixo o veganismo. Sim. Né? Tipo, eu acho que a gente tem que entender um pouco mais sobre todas as pessoas que existem e elas têm o seu papel dentro de cada área, né? Tipo, tem o nutricionista mais acadêmico, né? Que ele é... desculpa. Siri, não te convidei pro podcast. Eles estão sempre ouvindo, né? Mais fácil. Mas, assim, às vezes a gente quer entrar nesse rótulo. E a gente tem que cada vez mais se desvencilhar desse rótulo para conseguir mostrar a nossa essência, assim, né? No final das contas, e às vezes é até coisa de fase. Porque eu já fui da fase de não curtir nada de maquiagem, mas agora eu tô fazendo um podcast com essa luz aqui. Se eu não usar uma maquiagem, meu olheiro ficou alto, borogodó. E daí eu tenho que botar uma maquiagem. Mas eu sou da fase também, assim. Às vezes tô bem arrumadona, piruaça, às vezes não. E eu também acho que não é não, a gente não precisa estar sempre igual. Sim, exato. Vai mudando, Exatamente. né?
E tem que entender que as pessoas vão olhar, mesmo sem querer, elas vão ter aquela impressão. Vão olhar daquele jeito, porque é cultural, né? Muito. A sociedade é desse jeito. E a gente vai desconstruindo pouco a pouco, né? Tem um livrinho que a gente ganhou, a Clara, minha filhinha, fez 1 ano agora, na quarta-feira, e ela ganhou um livrinho das mulheres que fizeram história. Então, lá tem várias histórias de mulheres pretas, brancas, indígenas, asiáticas, que quando a gente era criança, a gente não teve acesso a essas histórias desse jeito, sabe? Era uma ou outra história que vinha por alguém, assim. Então, olha a diferença que a próxima geração vai ter na materialização das coisas, tendo acesso a esse tipo de história, a esse tipo de livro, sabe? Eu e o meu marido, a gente tem essa alimentação mais vegana, né, dentro de casa. E cada alimento que a gente dá para ela, a gente explica, né, de onde vem, como que é feito. Ela tem os livrinhos dos bichinhos, assim, tem uns que são bem esquizofrênicos, né, da galinha que dá o ovo e como se ela vivesse para dar o ovo e o leite, assim, né, e ela estivesse super feliz. Então a gente pega aquele livrinho e lê para ela já de um jeito explicando que, ó, não é bem assim, né? O bichinho, ele tá lá, ele serve para isso, isso e isso, funciona desse jeito. Uma galinha não dá 50 ovos por dia, sabe? Funciona assim. Então já desde pequenininha ela tá tendo uma educação que é voltada para a realidade. E lá na frente ela vai fazer as escolhas dela sabendo como as coisas são, né? Sabendo que uma galinha, um boi, um porco, tu não pega ele na prateleira, né? Ele existe, ele é um bichinho. Então, tudo isso molda. Tudo isso molda o futuro, né? É aquela frase que o Emicida fala no documentário, que como é que é? Exu matou um peixe ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. Então, o futuro depende de como a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente tem que tomar uma decisão lá na frente. Qual é o mundo que eu quero ver, né? Lá na frente, para quem vai vir depois. Eu quero um mundo saudável, sem aquecimento global, que tenha comida para todo mundo, que tenha água para todo mundo. O que eu tenho que fazer hoje para que isso aconteça lá na frente, né? Esse pensamento serve para tudo, tanto para a manutenção do planeta, como para manutenção das empresas, manutenção de uma casa, gerenciamento de tudo. E hoje a gente vive, né, meio que correndo para acelera esse sistema. Total. Que faz com que a gente, né, vai. Gente, uma hora não vai mais dar, sabe? Não, e esse exemplo aí que tu deu é tipo assim, vale para a saúde, né? Só que o maior desafio da humanidade é fazer algo agora pensando no futuro. Se eu hoje converso com uma pessoa que aparece no meu consultório, ela quer fazer algo agora para ter resultado agora. Ela não está pensando no futuro. São poucas as pessoas que vão buscar uma mudança comportamental para ter resultado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Isso é pouco, né, na verdade? Pouquíssimo. As pessoas querem resultado para ontem, né? Em 15 dias, o que vai acontecer comigo? Muitas pessoas, né? Imagina que com a própria saúde as pessoas pensam assim. Imagina com todo o contexto, né, que está ao seu redor, né? Quanto mais desconectadas ainda as pessoas estão das influências delas no seu círculo, elas acabam não percebendo o quanto que isso impacta a mais longo prazo, assim, né? Mas é muito doido isso. A gente falando nesse ponto, assim, em relação ao vegetarianismo, vocês duas, né, com bebês, quais são os maiores desafios hoje, assim, que vocês têm com as suas crianças e dentro da família? Tem uma alimentação totalmente vegana? Como que é? Olha, a minha tem 1 ano, né? E como eu tenho uma empresa, eu meio que nunca parei direito de trabalhar, só logo ali depois de ter ela, né? Aí eu fiquei em casa e tal, e fui voltando de home office, trabalhando, fazendo reunião, pesquisando, estudando, fazendo aquelas coisas todas. E hoje ela fica, depois dos 6 meses, ela ficava com meu marido integral e a minha sogra fica com ela bastante. E ambos comem carne e cozinham para ela e tudo mais. Então, eu acho complicado eu estipular o jeito que eles têm que fazer, porque é muito mais difícil para eles. Por exemplo, a minha sogra,
ela não tem a habilidade de cozinhar e tudo mais daquele jeito. Então, além dela ficar com a minha filha na maior parte do tempo e cuidar maravilhosamente bem e fazer todo o estímulo e tal, ela é maravilhosa. Ainda vou pedir para ela fazer a comida do jeito que eu gostaria. Eu tenho muita dificuldade de demandar coisas para as pessoas. Além de tudo, ainda tem as minhas crenças limitantes sobre tudo isso, né? Então, o que a gente pensou? Que ela vai consumir o que os avós ali fazem, o que o Arthur cozinha, e quando ela tiver a idade para decidir, ela vai decidir se vai ser vegetariana, se não vai. Então, lá em casa, a gente pensou desse jeito. E, para mim, foi um processo aceitar isso, imagino. né? Porque eu idealizei muita coisa. Idealizei, não, eu vou fazer todas as refeições dela e tal, e vai dar tudo certo, vai ser linda, vai ser um bebê vegano maravilhoso. E tocar não o meu foi negócio. assim. O quê? E tocar o meu negócio junto ao mesmo tempo. Exato, e tocar o Nossa negócio, e vou Senhora. estar super bem psicologicamente, sabe? Ai, vai ser lindo! Nossa, e não foi nada disso. Então, o maior aprendizado foi não criar expectativa, porque as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, sabe? A gente tem que entender e aprender para não pirar. Não, se a gente não aprende a ser flexível na maternidade, é Nunca uma vai tortura. aprender. É uma tortura. É uma tortura, não tem, sim. é uma Vai chorar o dia necessidade inteiro. básica, assim, né? Apesar, nossa, eu te admiro, ó, viu? Que processão, guria. Imagino se eu tivesse que passar por isso, assim, como seria difícil pra mim. Por sorte, eu tenho uma mãe que, enfim, abraçou muito, assim, quando eu decidi parar de comer carne. Então, minha mãe aprendeu a cozinhar muitas coisas também. Ela mudou muito a alimentação dela. Todo mundo acabou mudando lá em casa, no entorno, assim, né? Sim. A galera come carne, mas não come mais como antes. Então, muitas coisas mudaram. E a minha mãe, cara, minha mãe é maravilhosa. Assim, ela, quando fica com a Gaia, ela faz todos os rangos possíveis, ora pro nobis, não sei o Ai, quê. que delícia! Tipo assim, ela se preocupa ainda, porque eu expliquei um pouco pra ela, ela sabe como que funciona uma alimentação vegetariana, vegana, né? Então ela se esforça, assim, sabe? Pra fazer um rango bom, assim, né? Nutritivo, que ela goste. Então ela fica bem. Ela é muito dedicada. Obrigada, mãe, te amo. Não, sério, ela é maravilhosa. E quando eu vou, porque, enfim, né? A gente acaba se deixando muito de lado na maternidade, Sim. né? Nossa, É a criança. E quando eu vou pra casa da minha mãe, assim, pedir esse arrego, né? Que, socorro! Aí chego lá e ela fez mil coisas. Aí faz queijinho de castanha de caju. Enfim, Super faz gosta de 300 cozinhar. coisas. Pão de fermentação natural, com farinha orgânica, não sei o quê. Então, Sim. ela é bem esforçada, assim. E isso me ajudou muito. Meu companheiro come carne. Então, muito esporadicamente. Mas ele consome em casa nunca. É uma coisa que não entra, né? Nem ele nunca quis colocar. Mas, enfim, ele respeita também muito a alimentação da Gaia e Sim. começou a repensar muito a alimentação dele por causa disso, né? Tipo, tá, e se a Gaia perguntar pra mim, eu falei, vou ter que falar. Vai ter que explicar, né? Né? Então ele começou a repensar muito, mas é que a alimentação é uma coisa comportamental, é afetiva, então é algo que é muito difícil. Às vezes as pessoas têm consciência dos impactos e de tudo, mas é realmente algo desafiador da gente se mexer na vida, né? Então eu consigo entender essa dificuldade das pessoas, mas graças a Deus, pra mim, essa parte, a Gaia tem praticamente uma alimentação vegana, né? Tirando. Ela já comeu umas coisas bem trashes, né? Que aconteceu um episódio bizarro, né? O que aconteceu? Eu não te contei? Meu Deus do céu, gente. Ela tá com 2. Vai fazer 2 daqui a um mês. 2. A gente tava A gente foi numa igreja, enfim, conhecer. E aí o Gabriel deixou ela no berçário da igreja. E eu cheguei e falei, amor, cadê? Ai, tá no berçário. Eu, meu Deus, vão dar porcaria. Primeira coisa que eu penso. Porque esse é o grande desafio. Todo mundo dá porcaria pras crianças. Sim. Não é nem, ai, não vão dar algo não vegano, vão dar porcaria, Aham. né? Então minha preocupação máxima é essa. Aí fiquei com aquele negócio na cabeça, vão dar porcaria. Daí eu, ele, tá, amor, mas relaxa. Eu, vou lá. Aí fui lá, guria, cheguei. A Gaia não tinha, meu Deus, sei lá quantos anos ela tinha. 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses. Cheguei lá, a criança tava comendo Danoninho, Cheetos Mentira. e Cuca. Tudo junto. Ela tava assim, ó. E ela é taurina, minha filha ama comer. Ela tava assim, ó, toda suja. Eu olhei aquilo, guria, não consegui nem brigar. Eu olhei e fiquei assim, ó. Peguei Em ela. choque, assim. Peguei ela, tirei da mãozinha dela, filha. Não é comida isso. Peguei, dei uma banana. Tá com fome? Quer a banana? Ah, não!
não, quer mais, quer mais. Queria todas porcaria, né? Sim. E foi um climão na igreja. As crianças, todas as mulheres olhando assim, um climão. Aí eu só saí da sala e todo mundo pedindo desculpa. Eu falei, não, gente, vocês não sabiam, tranquilo, entendeu? Não tem o que fazer. E depois desse episódio, o que aconteceu? A igreja nunca mais deu, eles decidiram, não daremos mais isso para as crianças. Ninguém tinha pensado bom, que estavam sim. dando aquilo para as crianças. Então falaram, não, vamos dar fruta. Né? Então foi algo que reverberou assim nas outras crianças. Eu falei, Sim, valeu a pena. Foi uma coisa positiva. É. E, Às vezes um chilique de uma mãe muda a realidade de outras crianças, né? Sim. É necessário. e isso que ela foi bem de boa, nem enxilicou nada, Ai, né? guria, Só fui tirou, controlada. Porque, nossa, isso é assustador. E nessas horas que eu vejo que aquela frase que requer uma vila inteira para cuidar de uma criança é muito real. Porque é todo o entorno ali que precisa estar participando. Porque realmente, uma mãe, assim, a mãe solo, meu Nossa máximo Senhora. respeito, porque é impossível. É impossível tu cuidar de uma criança sozinha. Precisa É de uma rede de impossível. apoio, né? Precisa de uma rede de apoio, sabe? Eu tenho uma rede maravilhosa com meu marido, minha sogra. Agora minha mãe tá entrando para participar mais também. E porque eles são meio inseguros, assim, né? Ela começa a chorar, já fica, ai meu Deus, pega aqui, já tá chorando. Gente, neném chora, né? Mãe da pediatra. Não sabe falar? Não sabe, neném chora. Mas é muito importante essa vila inteira justamente por isso, porque todo mundo deveria saber que Cheetos não é comida, muito menos para um bebê, né? Que Danoninho, gente, né? A propaganda inteira que eles fazem é só propaganda. Não se dá isso para bebê, sabe? E como que as pessoas não sabem? O que a gente está ensinando na escola para as pessoas que elas crescem sem saber isso? É assustador, assim, a gente vê que precisa de uma reforma de tudo, coletiva, estrutural. O problema é muito mais embaixo. Quando a gente começa a perceber isso, eu acho que quando a gente começa a amaciar o nosso radicalismo, entre aspas, né? Porque o conceito de radicalismo hoje, para mim, ele é equivocado. Para mim, radical é quem vai na raiz do problema. E a gente precisa de mais pessoas que vão na raiz do problema para resolver, porque a gente está perdendo tempo, né? Todos os estudos matemáticos, as modelagens matemáticas estão mostrando o nosso futuro comum é desastroso. Real oficial. E a gente está aqui de boa, sim, porque a gente não vê e não tem aquele link, como tu estava falando, né? A gente não tem o link direto do que a gente come com o que gera, e vai muito com o que tu estava falando do futuro, né? As pessoas não querem no futuro, elas querem agora, porque elas não conseguem ter o link de que o que ela come hoje vai impactar lá e tal. Então, falta muito essa conexão, a gente não tem visão sistêmica das coisas, a gente vê as coisas isoladas, então a gente precisa de pessoas radicais, porque senão não vai dar tempo, né? A natureza selvagem, ela se regenera, ela vai viver, ela vai reverberar, ela se transformar. regenera, Ela vai prosperar de qualquer jeito. igual lá em Chernobyl, né? Explodiu lá a usina, a galera toda teve que vazar, mas a natureza tá lá, dominando tudo. Tem os cachorros lá, inclusive, que tem super um estudo sobre os cachorros de Chernobyl, é bem legal. Sério? Quem tá vendo, pesquisa lá, porque é bem legal. Nossa. E mostra como a natureza selvagem, ela vai sobreviver. Quem vai sofrer somos nós, seres humanos, que vai faltar água, vai faltar comida, né? Vai ficar muito quente. Em alguns lugares isso já está acontecendo, só que a gente tem a sorte, o privilégio de não sentir isso, né? Mas muito em breve não vai ser tão fácil assim, né? Por isso que é importante a gente repensar o mais rápido possível. E é isso, né? Enquanto a água não bate na bunda, é muito longe, né? Eu não consigo enxergar, não consigo sentir a dor do outro de não ter acesso à água, de, enfim, não ter acesso ao alimento, né? E, enfim, é Cara, agora. muitas coisas vieram aqui na minha cabeça com vocês falando. Essa questão de não ter acesso à água e não ter acesso ao alimento é um ponto que eu venho estudando, e eu até falei para a Leti. Eu gosto muito de estudar o porquê nós somos quem somos hoje, por que a gente criou essas soluções que podem sim causar impacto negativo, para entender o porquê, para entender como fazer, como melhorar essas soluções, né? E quando a gente fala assim de acesso à água, de saneamento básico, de acesso a alimentos, hoje a gente tem muito mais do que antigamente. Sim. Hoje a gente vive muito mais, hoje o ser humano tem muito mais saúde, né? Hoje o ser humano tem muito mais acesso à água pura, embora limpa e potável, embora nem todos ainda, mas assim, se a gente for olhar agora, e se a gente for olhar 50 anos e 100 anos atrás, a gente está muito na frente, a gente está evoluindo nesse sentido, né? Então, às vezes, a gente
acaba olhando para o mundo como se fosse uma catástrofe, como se a gente estivesse sendo os vilões, ou como se a gente estivesse só destruindo tudo. Mas eu vejo que, de uma forma ou outra, a gente está prosperando. Só que a que custo? Né? Qual o preço disso? E daí eu vejo que as pessoas estão vivendo mais, estão tendo mais saúde, estão tendo mais acesso à comida, à água. Somos mais pessoas também, né? 8 bilhões. Então, assim, crescemos muito rápido. Mas eu não acredito que o futuro da humanidade seja assim, mata 6 bilhões porque só tem terra para 2 bilhões. Sim. Cara, isso é injusto? Quem que vai escolher quem mata e quem morre, quem vive, né? Então, assim, no meu ponto de vista, tudo que a gente pensa sobre sustentabilidade, tudo que a gente pensa sobre regeneração, tem que olhar para todas as pessoas e que são 8 bilhões. Não adianta a gente pensar assim, ah, tá, agora vamos reduzir tudo, vamos tirar tudo. Cara, as pessoas não vão ter mais água potável, as pessoas não vão mais ter acesso a várias coisas, porque se a gente começar a cortar em prol do planeta, a gente vai matar pessoas. Então, a gente tem que sempre tentar achar um equilíbrio, sabe? Tipo, e é eterna a busca do equilíbrio, né? Porque se a gente começar a pensar, não, a gente está fazendo mal para o planeta, então vamos reduzir tudo. Hoje, quem tem acesso? Classe média. Mas e os pobres? Sim. São os primeiros que vão sofrer na ponta. É isso que a gente viu com a pandemia, né? Quem foi que morreu mais? Né? Quem que sofreu mais? E agora, com todas as consequências que a gente está tendo, né? Que hoje 50%, o último dado que eu li, se não me engano, estava 46% da população do Brasil está em insegurança alimentar. Isso é quase a metade, né, da nossa população. Não sabe se vai comer na próxima refeição. Isso é estar em insegurança alimentar, né? Não sabe se vai ter. Isso é ruim para todo mundo, né? Tanto para quem come quanto para quem não come. Eu sou geógrafa de formação. E tem um geógrafo, Milton Santos, bem famoso e querido por todos, que ele fala que metade da população não come e metade da população não dorme com medo das que não comem. Porque quando a gente quando a gente está com fome, a gente não responde pela gente, né? Exato. Então imagina a pessoa que está naquela situação, né? É ruim para todo mundo, é violência, exatamente. Isso vai chegar em todo mundo em algum momento. E a gente vive hoje, está chegando, eu acho, o momento que as pessoas estão percebendo a principal contradição do capitalismo, que é essa produção. Uma hora ela não se sustenta, porque a gente precisa de recurso para produzir nesse tanto, né, para ter para todo mundo. E se a gente fica tirando e não espera regenerar, como você estava falando, uma hora não vai mais ter e daí colapsa, né? E não tem como isso prosperar mais, né? Porque vai prosperar para um grupinho de pessoas, mas chega uma hora que a base vai dar aquele rebuliço todo. E tem um livro que eu amo demais, que é o Sapiens, sabe? Fica super famoso. Li. Ai, não, ele fala os livros. Mas era pra tá. Mas tá. Esqueci ele de arrumar o cenário. Maravilhoso, tanto o Sapiens quanto o Homo Deus, que é o seguinte, eu acho maravilhoso, que ele fala justamente isso, que a gente prosperou até hoje por conta da cooperação, né? Por conta da fofoca, do fala-fala, do boca a boca. Dos podcasts, com boca a boca. É muito importante. E a gente vem evoluindo, ele mostra isso, né? Eu gosto muito que no início do Sapiens ele dá uma super aula sobre por que a gente deveria ser vegano, né? O Yuval, ele é vegano, ele é de Israel, se não me engano, e ele explica toda a cadeia de produção, assim, então quem lê aquele livro e não fica reflexivo, eu já fico, como assim? Coração de gelo. Tu leu aquele livro não tem ascendente em câncer. Só pode, faltou peixe nesse céu aí. Sim. E esse livro, ele mostra como a gente está realmente evoluindo, né? Que realmente, há 50, 100 anos atrás, as coisas eram muito piores. E a gente está melhorando. Então, acende um foguinho da esperança, assim, lendo esse livro. Mas mostra que a gente tem que correr atrás, né? Beleza, estamos evoluindo, mas bora correr atrás direitinho, porque senão vai dar ruim em algum momento. Eu fiquei com essa palavra que tu falou, e agora a Ju também falou, né? Qual? Prosperar, né? Você falou, a gente prosperou, né, até agora. E eu, sei lá, me questiono muito o que é prosperar, né? Porque se a gente pensa como o ser humano egoísta, enfim, né, pensando só nele, né? Acho que sim, a gente prosperou, né, até agora. Mas se a gente pensar que a gente faz parte de um todo e que, enfim, a minha vida não vale mais do que a dos outros animais, do que as outras espécies,
do que, enfim, do que as árvores, do que, enfim, toda a biodiversidade que existe, né? Eu acho que daí a gente falhou, né? A gente não prosperou até agora. Acho que tiveram, claro, né? Tiveram muitos movimentos. Acho que antigamente, talvez, o que é essa palavra, né? A gente tem que pensar o que é o significado dela mesmo, o que é o prosperar. Cada um pode ser de um jeito, né? Se eu pensar em tecnologia, a gente prosperou até agora, né? Se eu pensar em ter acesso à água, né? Alimentação. Prosperamos, ok. Mas é isso, para onde está indo, né? Agora, né? Eu não vejo que a gente está prosperando. Eu vejo movimentos, né? Que sim encaminham como mais uma resistência mesmo, né? Porque o mundo todo mesmo está indo para o colapso. Eu vejo isso, na verdade, né? Realmente, infelizmente, eu me enxergo desse jeito. Mas eu tenho esperança, sim. Porque eu vejo movimentos muito lindos, como você citou o MST, sabe? Que é o maior produtor de orgânico, né? Daqui do Brasil, que as pessoas não sabem desse dado, mas é bizarro. Eu te falei, né? Esses dias a gente falou sobre isso. Gente, é um movimento, sei lá, com 300... Acho que, se eu não me engano, tu deve saber mais que eu. 350 mil famílias, eu acho, que é a organização. É uma galera, gente. Como é que tu organiza tudo isso? Eles são muito organizados. Isso mostra cooperação, sabe? Isso, quando eu vejo um movimento desse dando certo, né? Produzindo tanto alimento, subsistência, tu pensa, tá, talvez seja uma mudança bem estrutural que a gente precise para realmente colher esse mundo diferente que a gente acredita, né? Sim. Mas que é possível, mas Sim. precisa de um trabalho de educação muito em massa, né? Muito. Assim. Por isso que a gente tem que participar, né? E por mais catastróficos que sejam os recados, né? E as previsões, por mais catastróficas que sejam as previsões, a gente tem esperança, tanto que a Casa Origem é sobre isso, né? A gente compra de cooperativas, né? Trabalha em rede, a gente distribui, a gente gosta de dizer que a gente distribui o lucro ao longo da cadeia, né? Porque uma empresa realmente responsável, ela muito dificilmente ela vai ser uma empresa bilionária, porque ela não vai acumular no ponto de ter isso tudo, sabe? Até pode ser uma empresa milionária, agora bilionária é impossível, porque a gente distribui ao longo da cadeia, né? Tu compra ali da cooperativa, tu investe nos teus parceiros de tal forma que aquilo seja em rede e gere transformação para todo mundo, né? O gancho que eu ia puxar é porque o MST, eles entenderam como produzir para todos, né? Porque hoje quem mantém, quem bota comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar, não é o agronegócio, né? Sim, o a agronegócio e a agricultura familiar não são a mesma coisa. Às vezes a gente acha que a tia Sônia lá que vende a couvezinha na feira é o agronegócio. Não é isso, né? E o MST conseguiu produzir em cooperativa, né? Produzir com aquelas famílias na agricultura familiar, com industrialização, né? Com equipamentos, né? A gente precisa dos robôs para isso. Eu sempre digo, os robôs servem para facilitar a nossa vida. Então, eles têm isso e eles conseguiram entrar na bolsa, por exemplo. Eles têm debêntures que são... É como se a gente, pessoas físicas, investisse no MST e eles pagam ali mensalmente os rendimentos daquilo. Então, eles conseguiram produzir, né? Eles estão listados na bolsa, é isso? O MST está listado na bolsa? Não está listado na bolsa porque eles não têm... Tu não compra o papel do MST. Eles abrem, digamos que em janeiro vai abrir uma debênture do MST. Ele vai abrir X papéis, X quantidades, que se tu quiser tu pode comprar 100, 200, 300, 500 reais, R$1.000, e eles fecham. É tipo um CDB, é tipo um... É um produto financeiro. Aí eu teria que explicar, não sei se dá tempo. Mas eles abrem isso, aí tu compra, eles fecham. Tu compra cotas. Tu compra cotas, exato. Daí tu investe neles. Tu investe neles, por exemplo, eles te dão a lucratividade. E eles te dão o valor combinado. Ao invés de eles pegarem dinheiro no banco, que hoje a taxa Selic, que é a taxa que rege a economia, tá muito alta, né? Tá 13,75%. E se uma empresa for pegar dinheiro no banco, eles vão te cobrar 20% ao ano, que é muito alto de juros, né? Eles vão te cobrar isso. Quando o MST abre uma debênture, ele diz para ti, se tu me der o dinheiro ao invés do banco, eu vou te dar um rendimento de 17%. Então, todo mundo ganha. Tu vai ganhar 17% ao ano comprando essas cotas deles e eles vão ter o teu dinheiro para investir e produzir melhor a um juros um pouquinho mais baixo.
Entendi. É basicamente isso. E eles estão lá honrando com os pagamentos certinho. E todo mundo que entrou está participando ali, né? E essa é uma demonstração muito grande para mim de conseguir juntar dois mundos que as pessoas acham que são completamente diferentes. Sabe? Quais? Quais mundos? Da sustentabilidade, da agroecologia, do orgânico com bolsa de valores. por Capitalismo. exemplo, porque tá todo mundo dentro desse sistema. Aham. E eu acho que a discussão capitalismo, comunismo, socialismo, eu acho ela, não vou dizer irrelevante, porque ela tem uma relevância, mas eu acho que não cabe mais, porque o mundo se tornou tão complexo que se a gente fica só nessa dicotomia socialismo, comunismo, capitalismo e comunismo, a gente não vai resolver os problemas. Porque não é por aí, sabe? As pessoas já são do jeito que elas são, já tem toda a carga estrutural e Sim. cultural, né? Então, o que a gente precisa é ir melhorando os sistemas, Os modelos. microsistemas, os modelos. Exatamente isso. E a Casa Origem é sobre isso. E quanto mais empresas tiverem essa mentalidade, eu acho que mais perto das soluções a gente vai chegar, sabe? Quanto mais cada pessoa tiver sabedoria para investir nessas pequenas empresas, que é comprando seus produtos, né? Falando para os amigos, escolhendo comprar dessas empresas, mais chance a gente tem de sucesso. E tudo isso a gente precisa fazer de um jeito tudo bonito e gostoso e legal. E para isso que a gente criou a Natutela. Eu quero que vocês provem. Cara, mas antes da gente provar, eu tô aqui pensando sobre. Eu lembro que você falou um pouquinho antes que, tipo, o capitalismo não é legal, tal, né? E sabe que o nome do Geladeira, ele é um símbolo do capitalismo, inclusive. Foi uma das coisas que mais me conectou. Antes eu fiz um brainstorm do nome. Cara, geladeira que tem comida dentro de casa, né? Tipo assim, é o que traz o símbolo da comida e tal. E daí eu fui pesquisar o que era geladeira, por que ela foi inventada, lá. E daí um dia eu tava escutando uma palestra e eu ouvi isso e daí eu fui pesquisar mais a fundo e eu vi que fazia todo sentido. Porque a geladeira, ela foi um grande passo na evolução humana para que a gente consiga ter previsibilidade. Então, assim, antes da geladeira, a gente plantava e comia. E se não tinha como guardar, estragava. E tinha formas de armazenamento, fermentação, parará, enfim. muito limitado. Uhum. Muito limitado. Então, assim, nesse divisor de águas, as pessoas morriam mais, tinham mais doenças, infecções alimentares. Elas não viviam tanto quanto elas vivem depois da geladeira. Depois da geladeira, as pessoas tiveram previsibilidade. As pessoas puderam armazenar e se planejar. E isso é uma das bases do capitalismo, né? Que é a previsibilidade, que é você conseguir se programar no teu mês, no teu ano, o que você vai ter, e economizar, e prosperar. Então, assim, eu sou uma pessoa que acredito muito no capitalismo. Acredito plenamente. E acho que todas as empresas com essa visão, elas só crescem quando elas estão dentro desse sistema e evoluindo com as ferramentas do sistema a favor do planeta. Daí Então- não seria capitalismo, teria que ser ambientalismo, sei lá, teria que ser uma junção. Eu sempre penso né? que essas duas coisas, elas podem andar muito juntas. Talvez Sim. seja uma quebra de paradigma. Exato. Porque Sim, as pessoas exatamente pensam, isso. capitalismo é ruim, ambientalismo é bom. Só que capitalismo é um modelo de política e ambientalismo é outra coisa. Sim. Tem nada a ver com política. Então, assim, quando a gente usa o capitalismo, que é a moeda que a gente tem hoje, em favor das boas empresas, dos bons negócios. Porque, assim, quando você falou assim, minha empresa não vai ser bilionária, vai ser milionária. Você pode estar limitando. Às vezes, você pode, em vez de você alimentar a cadeia, você pode ter vários parceiros dentro do teu CNPJ e fazer com que você empregue 1.000 pessoas. Toda grande empresa, multinacional, que muitas vezes a gente fala que é vilã, algumas são mais complexas, outras não. Todas essas empresas foram uma vez uma empresa familiar. Todas essas grandes empresas multinacionais foram uma vez uma família. Só que essa família cresceu tanto dentro do capitalismo que ela gerou muitos empregos, gerou muitos frutos, conseguiu alimentar muito mais famílias, muito mais pessoas. Alimentar, eu digo, mas pode ser outras coisas, né? Então, eu acredito muito nessa cadeia que é o empreendedorismo. Então, quando você empreende e às vezes você pensa, não, vou ficar só pequeno, só local... Isso é bom para a tua localidade, mas talvez o teu servir, que é tão precioso, poderia chegar em mais pessoas se você estivesse na bolsa.
Sim, então, Né? mas é que daí são várias coisas diferentes. Por exemplo, para uma empresa virar uma multinacional, ela teve que engolir várias outras pequenas e não necessariamente ela gera a mesma riqueza para todos os funcionários que estão ali. Uhum. Não há igualmente gerado de a riqueza não é gerada igualmente para as pessoas que trabalham ali, quanto para os donos, digamos assim, né? E a gente precisaria analisar muito detalhadamente como que funciona dentro para ter certeza que está certo e que está legal para todo mundo. Como, por exemplo, agora teve aquele escândalo Suco de uva. das vinícolas que estavam Escravidão? contratando pessoas com É, trabalho. mas isso é totalmente... É um crime, né? Sim, Isso e não é é o que muito acontece comum. dentro das empresas. Isso é muito comum. Muito comum. Esse que é o problema. É muito comum. A Zara, anos atrás, também descobriram. Porque Volta e meia Então, mas tem. olha só, Porque quando pra- acontece, alguém já vira um escândalo, já fica sabendo, mas olha o número de empresas versus o número de escândalos que tem de escravidão. Exato, e o tanto que a gente não fica sabendo, sabe? Aham. E Eu isso- acho que não, no meu ponto de vista, Sim. sinceramente. Aham. Eu acho que isso é muito pontual, e isso é um crime e deve ser, né, Sim. enfim, cumprido pela lei, porque isso é fora da lei totalmente, isso é um Sim. crime. Mas eu acredito muito que as empresas, elas cumprem com todas as leis, assim, a maioria delas. Existem alguns pontos e às vezes a gente acha que, tipo, todas as empresas são vilãs. Mas, cara, não dá pra generalizar. Tem Não, ótimas empresas Eu que acho pagam que- super bem e que têm uma política em todas as áreas. Né? Não tô falando só da alimentação, enfim. Sim. Mas, realmente, esse tipo de ponto, assim, não dá pra gente pegar, tipo, o escândalo das vinícolas. Cara, hoje em dia, rede social, celular, todo mundo fica sabendo, não tem como escapar. Não tem como você fazer uma merda ali, alguém já tá com o celular te filmando, já foi pra rede, e você vai ser preso, assim. Eu acredito muito nisso. Sim, é que é muito comum. Eu participo de uma rede que chama Global Shapers Brasil. Tem no mundo inteiro, né? Mas eu sou do Global Shapers Brasil, que é uma vertente do Fórum Econômico Mundial para ações locais de diretrizes globais, né? Aham. E lá a gente tem contato com pessoas do mundo inteiro, né? E chega informação do mundo inteiro e principalmente como é do Fórum Econômico Mundial, a gente tem muita informação sobre empresas e tal. E todo dia chega informação de coisas bizarras que acontecem dentro de grandes empresas. Só que o problema, antes eu achava que todas eram vilãs e tem que acabar, e a Nestlé tem que acabar, a Mondelez tem que acabar, e tudo tem que acabar. Não vai acabar, não tem jeito, não vai acabar. O que a gente precisa é de pessoas boas dentro dessas empresas Nossa, isso aí. para gerarem a transformação. Então, antes eu pensava, não, a pessoa vai trabalhar dentro da Nestlé, ela está se corrompendo, porque a Unilever não sei o quê, e não. E hoje eu não acredito nisso, né? A gente precisa de pessoas boas, com a cabeça boa dentro dessas empresas, porque senão Total. as coisas não vão mudar, né? Enfim, tem muito detalhe, né? Dentro É complexo, de tudo né? isso, é muito complexo. E no rolê do bilhão lá, do bilionário, tem um vídeo, inclusive, que ele mostra com grãozinhos de arroz a diferença que é 1 bilhão para 1 milhão, por exemplo. Ou quantos grãozinhos de arroz tem ali dentro para uma pessoa que acumulou tudo aquilo, para as pessoas normais como a gente, né? A nossa empresa, a Casa Origem, a gente almeja chegar no Brasil inteiro, né? Até 2027 a gente vai estar no Brasil inteiro. Só que é nos nossos moldes, que é gerando riqueza para toda a cadeia. Por isso que eu digo que a gente não vai acumular 1 bilhão, porque para tu acumular 1 bilhão, tu precisa guardar, tu precisa vibrar no paradigma da escassez, que não vai ter para todo mundo. Então eu Acumular preciso- é uma coisa, né? Chata, não monótona. precisa, até porque para tu gastar aquele bilhão, meu Não. Deus, tu vai ficar gerações e gerações de herdeiros que, né, vai ficar para aquelas pessoas ali, né? E não é isso que as pessoas precisam, né? Eu acredito muito que a gente não Total. está aqui no mundo para isso. E não é ser contra dinheiro, jamais, né? Eu acho que todo mundo precisa de dinheiro, Claro. todo mundo precisa Vamos ganhar fluir na mais. frequência do dinheiro. Exato, da abundância. Todo mundo Exato. precisa mais. A gente precisa, né, que as diferenças salariais sejam menores. E o Sistema B fala muito sobre isso, que é uma certificação. E um dos pilares sociais deles, né, para quem tem essa certificação, é garantir que o salário mais baixo daquela empresa não vai ser, por exemplo, 5 vezes menor do que o salário mais alto. Que hoje tu pega uma multinacional, o salário mais alto é, sei lá, às vezes 50 mil. 2.000 vezes mais alto do que o salário mais baixo. E isso só gera mais desigualdade, e isso vai aumentando, né,
a distância entre o menor e o maior. E o que a gente quer é que todo mundo cresça, né? Não que o mais rico vire pobre e seja todo mundo pobre. Não é isso. Sim. É que todo mundo vá, né, galgando. E o cara que tem mais grana, ele vai ter que abdicar um pouco, porque isso é ceder o seu privilégio para que outras pessoas subam, né? E quanto mais mulheres chegarem no poder, quanto mais a gente tiver lá, mais eu acho que isso tem chance de se tornar realidade. Porque hoje, com o homem branco lá fazendo o que está fazendo, olha onde a gente chegou. Olha onde a gente chegou. Então, mulheres, a gente precisa, subir, porque a gente vai trazendo mais. Sim. E é isso que eu Ô, Jô, acredito. quando você estava falando da Nestlé, né? Eu trabalhei na Nestlé. Ai, sério? Nutricionista, trabalhei na linha Health Science da Nestlé, que é uma linha de nutrição interal e parenteral. Então, só para pacientes de alta complexidade, de UTI, aquelas dietas por sonda, né? E até a gente estava falando, que na Nestlé não tem transgênico e tal, né? Eu falei, então assim... Eu não sabia dessa informação, Eu não fiquei sabia chocada. também. Eu sei que não, para as tudo é dietas, cagado. né? Para as dietas. Para as fórmulas infantis também. Eu não trabalhei com fórmulas infantis, mas eu trabalhei dentro da Nestlé e trabalhei dentro da Danone, da Baxter, enfim, de marcas multinacionais, assim. Eu pude ter essa experiência e toda vez que alguém vinha me falar assim, pô, você tá aí, o que você tá fazendo aí? Você é toda natureba. Inclusive, eu escutei de colegas minhas nutricionistas, porque essa linha da divisão da Nestlé é só com nutricionistas, né? Porque é uma linha especializada hospitalar. Então, a gente era como se fosse representante, só que a gente ia dentro dos... enfim, isso existe, eu que ia, né? Dentro dos hospitais, levar a formulação da Nestlé, mostrar as atualizações da Nestlé e tal, e os hospitais usam esses produtos. Tem outras marcas, enfim. O que acontece? Muitas pessoas me falavam assim, você toda natureba, você tinha que estar no consultório. Você é muito... Porque dentro dessa linha não é um perfil de nutricionista que curte saudabilidade muitas vezes. Sim. Tem uma rotina super trash, tipo de representante, que não olha muito para alimentação, né? E eu sempre, né, com os meus cuidados, e sempre usei as redes sociais para divulgar sobre saúde e alimentação, mesmo estando na indústria. Sim. E eu via uma conexão muito forte com a indústria, e até hoje eu tenho essa conexão, sabe, Jô? Por isso que, às vezes, eu tento conversar com muitas pessoas que têm essa visão, tipo assim, grande indústria é vilã e pequena indústria. Porque a grande indústria, ela é disruptiva, muito mais do que a pequena indústria. É que impacta muito mais, né? Mais pessoas. Atinge mais gente. Então, assim, eu tava sempre lá e eu falava assim, eu tô aqui para dissolver algumas coisas aqui dentro, para mostrar que existem Sim. outras formas de pensar. Se eu não estiver dentro da Matrix para resolver o problema, quem vai estar? Exato. Vou ficar na minha bolhazinha, vegana, vegetariana e yogi? Que essa é a minha bolha. Eu adoro minha bolha, adoro a minha egrégora. Sim. Mas para eu estar a serviço do mundo, eu preciso estar lá. Então é muito fácil a gente conversar que somos todas veganas, a gente não gosta, cara, mas, né? E daí eu sempre fui dessas. De, tipo assim, trazer os questionamentos. Eu acho que é por isso que eu fiz um podcast. Sim. Tipo, cara, vamos botar na mesa a realidade. Tem muita coisa em jogo. Sim. Na alimentação tem muita coisa em jogo. E principalmente porque a alimentação é uma medicina sistêmica. Então, exatamente isso que você estava falando do sistêmico, né? Sim. A alimentação, ela não é só corpo. Ela é corpo, família, ela é trabalho, ela é sociedade, ela é planeta, ela é tudo. Então, quando a gente, consegue aproximar isso, porque a gente olha a grande indústria lá longe, mas, cara, é um trabalho que está mudando tanto. A embalagem que eles produzem está mudando muito nos últimos 5 anos. Todo o dinheiro que eles convertem, e a gente também tem essa visão de que, assim, o milionário bilionário, ele tá sentado igual de patinhas no morro de dinheiro, assim, né? Sim. Tipo, tô aqui, fumando charuto. Só que, cara, se a gente for ver os bilionários, eles pegam o dinheiro deles e eles reinvestem em alguma coisa, porque ficar com o dinheiro guardado embaixo do colchão é monótono, não acham? Não, eles vão investindo em outras coisas. Por isso que o rico fica mais rico, igual a musiquinha lá no Mas é por isso que comer é um ato político mesmo, né? Total. Como tu falou, porque comer envolve tudo isso. E política é tudo que acontece na polis. Então, todas as decisões do imposto que vai pagar no chocolate, na avelã, não sei o quê, tudo isso é definido pela política. Então, quando a gente não participa, outras pessoas decidem Sim. pela gente, né? Então, é Total. muito importante participar e cada decisão que a gente tem na hora de se alimentar faz diferença no todo, né? No que vai resolver. E é muito fácil a gente olhar as empresas
Porque elas são um imaginário coletivo, né? A empresa é uma instituição, um CNPJ, mas a empresa é feita de pessoas, né? Então, se a gente for pegar o CEO da Nestlé e conversar com ele aqui, a gente vai conversar com uma pessoa e tu não vai descascar a pessoa assim, né? Tu vai perguntar, tu vai questionar, enfim, vai trazer, né? Vai construir alguma coisa. Então, o primeiro passo, eu acho, para a gente resolver os problemas que a gente tem, que são muito complexos, não é uma solução simples, né? Porque problemas complexos requerem soluções complexas. É a gente questionar, eu acho, né? Questionar, partir do princípio que a gente quer que tenha abundância para todo mundo. Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que dar? Como que a gente tem que fazer? Como que a gente pode mudar, sabe? Se eu fosse conversar com os CEOs das empresas, eu ia começar por aí, tá? Como é que tu vê lá na frente? O que a gente pode fazer hoje com essa máquina gigante que tu tem de transformação para resolver esses problemas? Porque tem dinheiro tem muito dinheiro, sabe? Veja as americanas, que tem um rombo de 40 bi, é muito dinheiro, e os fundadores donos lá têm muito mais do que isso, mas não quiseram botar o dinheiro para salvar. E... Ai, perdi a linha de pensamento, mas... Temos dinheiro. Mãe. O dinheiro só muda de lugar. Exato, tem muito dinheiro. Então, mãe, socorro. E tem muito dinheiro. Então, dinheiro existe, dinheiro é papel, Exato. sabe? Ele existe. Então, como a gente vai movimentar tudo isso de forma que seja bom para todo mundo? Para que essas coisas mudem, a gente precisa participar. É o que a gente sempre fala lá no Instagram da Origem, é só sobre isso. Por isso que, às vezes, os nossos pais falam, os meus e da minha sócia falam, nossa, mas vocês falam muito de política e tal, o que isso tem a ver com comida? Cara, tem tudo. Tudo, porque as pessoas precisam participar para que as coisas mudem, senão as pessoas os caras que estão lá em cima vão decidir pra gente. E nunca nada vai mudar e a gente vai ficar aqui reclamando, sabe? Muito importante isso. Eu vejo cada ponto, assim, né? Muito, muito poderoso, assim, da gente olhar. Se a gente for entrar num critério político aqui, meu Deus, é denso. Mas, Sim. assim, E a esses dias eu política tava... é da participação, que eu digo, não é nem Total. da partidária, que cada um tem a sua Exato, escolha, né? Mas é da participação. entender o fluxo e o impacto, né? Tipo, eu tava vendo que as pessoas estão optando mais por lanche agora do que por arroz com feijão, porque o arroz com feijão tá tão caro que as pessoas estão comendo coxinha. Não estão conseguindo mais comer arroz com feijão. Então, assim, esse ponto, né, de alimentação, ele é o primeiro que bate. Principalmente nas pessoas que não têm acesso a nada. Às vezes a gente está aqui falando de, né, vegetarianismo, veganismo, de reduzir danos, mas essa fala que a gente está fazendo aqui é para a classe média. Sim. E Deus queira que a classe média cada vez cresça mais. Porque são pessoas que estão progredindo nesse sentido de tendo acesso, né, à informação, a conseguir comprar coisas mais corretas na sua cadeia e tal. Porque quando a gente vai pensar nos 47% lá que você falou, que são pessoas que não conseguem planejar a próxima refeição, essas pessoas comem cesta básica, comem açúcar, comem farinha. E, cara, o primeiro bife que elas encontrarem. Exatamente. Né? E não dá pra gente querer também extrapolar o vegetarianismo e o veganismo para quem não tem acesso a nenhum tipo de comida. Então, a gente vê que ainda é uma parcela muito pequena, mundial, que tá nesse fluxo, nessa vibração. Justamente porque hoje quem escolhe o que comer a quantidade de pessoas que escolhem o que comer é muito menor do que as pessoas que não sabem o que vai comer. Então, realmente não vai mudar eu sozinha ter a minha opção ali. Porém, aquela bola de neve que a gente estava falando, né? Se eu que tenho o privilégio de escolher não for escolher, quem é que vai escolher? Sim. Como é que as coisas vão mudar, sabe? Exato. Se hoje a indústria e as grandes empresas são guiadas pela demanda, como que as coisas vão mudar se a demanda continua sendo X? É só a gente ver a quantidade de produtos veganos que estão sendo criados agora, né? Há 7 anos atrás, quando a gente começou, meu Deus, não tinha nada. Eu me lembro de falar pra minha mãe, guria, de ir no supermercado, que ainda, enfim, eu comecei meu processo de parar de comer carne, veganismo. Eu não tinha uma consciência de alimentação saudável. Hoje em dia eu tenho. Sim. E na época eu ia no mercado e eu falava, ai, meu sonho é vir no mercado e ver requeijão, ver, tipo assim, tudo que fosse vegano. Eu falava pra minha mãe, será que eu vou viver pra isso? Eu perguntava, porque era muito utópico, assim. Tá, E hoje em mas dia não a quer gente comer. vai e tem um monte de coisa. E óbvio, eu não compro, né? Porque... Aí troca um ultraprocessado pelo outro. né? Obviamente a gente tem essa consciência. E sabe o que me veio na cabeça que você estava falando? Que a gente tem poder de escolha, né? A gente tem poder de escolha. Então, o que é o poder de escolha? O poder de escolha
é ter poder aquisitivo, obviamente, mas ter consciência. Porque muita gente tem poder aquisitivo e, cara, tá dormindo igual ali na propaganda da televisão, que tá do iFood, e é isso, né? E não pensa além disso, né? E é complexo mesmo. Sim, não, por isso que a gente tem que estar sempre questionando, né? E quem tem essa energia para estar puxando, para ter um podcast que traz pessoas para falar sobre isso, é o tempo inteiro. A gente não pode parar, sabe? Tem que estar sempre puxando, porque tem gente que está exausto, né? Que chega no final do dia e só quer puxar lá a lasanha sadia e botar no Total. micro. É É muito doido isso, né? Mas a gente tem um fluxo, assim, né? De ir entendendo. E existem várias formas de a gente encontrar o veganismo e o vegetarianismo, mas eu vejo que a saúde ainda é... Quando o ser humano, ele tá com alguma situação de saúde, ele ainda consegue criar um gatilho mais rápido. Sim. Né? Então, Com assim, certeza. alergias alimentares, quando a gente começa a ver que uma alimentação plant-based pode ajudar em diversas doenças e tal, né? A gente começa a trazer primeiro para o interno, para depois... Isso aconteceu muito comigo, assim, porque eu tenho um histórico de câncer na família de intestino. Imagina, família de gaúcho, comendo churrasco. E daí eu entrei em contato com o yoga e eu pensei, pô, eu acho que essa alimentação é boa para mim. Talvez não para todo mundo, mas para mim pode ser. E eu já testei em mim na graduação vários tipos de dieta. E daí eu comecei a testar alimentação vegetariana, me senti cada vez melhor e muito bem. E foi olhando para minha saúde que depois eu comecei a olhar para todo o resto. Daí eu começava a fazer aquela hashtag, né, pelas pessoas, pelo planeta, por tudo, Sim. por Deus e todo mundo. Mas foi depois. Antes eu pensei em mim. E eu sempre digo isso, que às vezes a gente vê as pessoas, que nem você falou, picada pelo mosquitinho do vegetarianismo, Sim. né? Logo no início. Num ativismo muito intenso, mas sem olhar para a sua saúde. Porque é muito fácil você ser vegetariano e nada saudável. Nossa, hoje Batata em dia é mais e... fácil ainda. né? Batata e macarrão. Vive de carbo daí, né? E não tem que que ter. o carboidrato seja ruim, mas né, tu Sim. precisa balancear em qualquer dieta que tu escolha, né? Total. É muito doido isso. Mas conta, como que foi a ideia de abrir o restaurante Casa Origem? Então, a gente voltou da França, eu e a Lê, com a ideia de abrir um negócio juntas, porque a gente lá falava muito sobre como que não se ensina na escola planejamento financeiro, e a sustentabilidade lá na França já estava um pouquinho mais para frente. A gente ficava, nossa, como que a gente não foi exposta a isso mais cedo? E a gente precisa ensinar as pessoas sobre isso, e vamos abrir um negócio um dia e vai ser demais. Ok, voltamos da França, a Lê foi para São Paulo, voltei para Floripa, fui tocando, né, trabalhando em empresas aqui, a Lê trabalhando lá, e ambas infelizes com o estado das coisas, né? Eu fiz a minha carreira em educação ambiental e eu não conseguia, eu estava trabalhando na obra do aeroporto, fazendo a compensação ambiental lá. E eu não conseguia aplicar as coisas que eu queria, porque eles querem que tu faça uma super compensação, mas eles te dão R$1 para fazer, sabe? Aí tu tem que ficar se desdobrando e eu ficava exausta com aquilo. A Alê trabalhando numa grande empresa lá também de consultoria, na mesma situação. E a gente conversando, né? Ela lá e eu aqui, a gente conversando sobre como poderíamos melhorar isso. E eu fui fazer um curso da Fundação Estudar, que se chama Laboratório, hoje é na prática que chama. E a ideia era tu criar uma empresa do zero e vender alguns produtos dessa empresa em um mês. E daí, no retorno do curso, em um mês, tu tinha que trazer o resultado. Aí eu e meu namorado, que é o meu marido hoje na época, o pai da minha filha, a gente criou a ideia da salada no pote, com o nome Origem. Ele pensou, por que a gente não chama Origem? Que é voltar às nossas raízes, às nossas origens, né? O que faz bem e tal. Aí eu falei, beleza, show, bora fazer, né? Salada no pote Origem. E fiz, né? Montando uma saladinha no pote de vidro e tal, vendi pro pessoal da faculdade e foi sucesso, a galera gostou. E eu mantive, né? Passou o mês do curso e eu mantive o projeto. Fiz um Instagramzinho, chegava pedido, chegava em casa, produzia e entregava na faculdade. E o negócio foi crescendo, e a Lê mandando mensagem, nossa, que legal, que massa que deu certo. Só e como é acompanhando que tá de longe. sendo? E daí saiu uma matéria no jornal da gente, que era a primeira salada no pote de Floripa e tal, e estava na moda lá naquela época, era 2014, 2015.
E ela, nossa, que massa, Jô, que saiu no jornal e tal. E eu aqui pensando, né, como é que eu vou chamar ela, tirar ela de uma empresa que ela trabalha como engenheira, tem um puta salário lá, pra vir fazer salada no pote na minha casa, sabe? O que eu fazia em casa. E ela querendo que eu convidasse, e eu meio assim, puta, como é que eu vou fazer isso? E as duas sem saber, daí um dia ela falou, pô, Jô, não vais me chamar pra gente tocar esse negócio juntas? Daí eu falei, eu não sabia como chamar, porque tu tá aí com a vida encaminhada e aqui a gente vai começar a empreender do zero, né? Daí ela, não, eu tô disposta, tô indo, vou pedir demissão. Daí eu falei, então tá, então pede. Ela, então tá, vou pedir. Eu falei, então tá, então pede. Daí ela, beleza, pedir demissão. Tô indo. Eu falei, então tá, então vem. Daí ela, tá bom, tô comprando passagem. Eu falei, beleza, tô te esperando. Aí ela, beleza, tô indo. Aí comprou passagem, veio e começamos a origem real oficial, empresa real oficial, em 2015. E daí foi evoluindo, né? A gente foi ouvindo o que os clientes pediam, né? Foi mudando, nossa cabeça também foi mudando muito, né? A gente foi se envolvendo com mais pessoas do mundo empreendedor, né? Pessoas de grandes empresas. A gente tem uma rede muito rica, assim, né? Com um mindset muito bom de empreender de uma forma sustentável e que gere retorno e que seja em rede e tudo mais. E a gente foi evoluindo o projeto até chegar onde a gente chegou hoje, que a gente quer chegar em mais lugares, né? Para que tudo que a gente promove, todas as ideias que a gente promove, todo o nosso propósito, chegue em mais lugares, né? Em mais pessoas e a gente consiga democratizar a alimentação saudável, vegana, agroecológica e com todas as frentes que a gente trabalha, né? E para a gente nunca foi só uma empresa ou só um negócio, sempre foi como a gente vai colocar em prática tudo que a gente sempre falou, sabe? Como que a gente vai criar a empresa dos sonhos, que trabalha entre mulheres e é tudo ótimo e que não tem aquela gritaria da cozinha, aquela grosseria que tem e é um absurdo, né? Aquelas longas jornadas de trabalho, a gente não queria nada disso. Queria um ambiente seguro, acolhedor e que isso fosse refletido para a nossa comida, né? Como que a gente faria um doce que é doce, é gostoso, mas é saudável, né? Agora, com a tarja preta lá do excesso de açúcar e gordura e sódio que tem que ter, né, nas embalagens doces, a gente pensou como a gente vai criar a nossa Natutella, ela precisa ser livre disso, ela não pode ter excesso de açúcar e gordura, né? Aí trabalhamos em criar uma receita e tal, e às vezes a pessoa pensa que é só misturar uns negocinhos e tá ali pronto. Não, né? São anos e anos de aprimoramento para pesquisa para aquilo ficar gostoso, na textura boa e realmente saudável, né? E foi isso. Nossa, que demais, né? A jornada de empreender é uma jornada de formiguinha, é um processo longo, assim, é desafiador. Nossa, resiliência total, assim, a gente passamos a pandemia intactas, foi muitos aprendizados, né? A gente sempre tem que redirecionar o caminho. Tiveram assim. demissão, alguma coisa assim? Por sorte, a Posso gente abrir? pode, claro. Eu tô aqui, ela tá falando Sim, pedaços Guri, agora eu dela, fiquei tô com querendo- vontade também. Espero que vocês provem. Chocolate avelã com açúcar orgânico. Isso. A gente tem também sem olha açúcar, que é com xilitol, mas como às vezes as pessoas têm um desconfortinho com xilitol... Essa a gente Natutella trouxe aqui açúcar. é a bolinha? O brigadeirinho? Brigadeiro. Não, o brigadeiro é sem avelã. É a mesma base, só que essa Eu sempre com compro avelã. aquele brigadeiro lá. Ele é tudo de Faço bom, lá né? e, entendeu? Eu já compro. Mas sem xilitol, porque me dá gases. Xilitol me dá gases. Dá um pouquinho. É. Dá Essas uma- fibras, às vezes, assim, me dão um pouco mais. Os Sim. polióis também. É bem comum. Vamos lá, Leite. Vamos Bora brindar lá, aqui. né? Ela falou que é colherzinha pra nós. Vamos fazer um brinde de colher e vamos comer. Ela é muito deliciosa. Tchim, tchim. Ó, Nossa, textura. olha a Texturinha consistência. boa. Gente. E a gente vai sempre cheiroso. melhorando, né? A ideia é sempre ter o produto de acordo com o que as pessoas estão querendo. Porque não adianta a gente fazer tudo da nossa cabeça, né? O cliente tem que gostar, tem que aprovar e tudo mais. Muito bom. Explosão, né? As formiguinhas aqui. Essa a gente sempre fala, essa pode comer todo dia, um pouquinho. Não tem Tu problema. quer contar a composição, os ingredientes? Assim, o que que tem? Sim, ele é a base de castanha de caju, concentrado de aveia, avelã, chocolate 70% cacau e açúcar demerara orgânico. Muito bom. Nossa, vou pegar até mais foi. Muito bom. Muito gostoso. Delicioso. Não, eu adoro aquela bolinha também. E a gente fez pensando justamente para as pessoas que querem entrar nesse mundo, mas não querem aquela coisa meio amargo,
sabe? O vegano é sempre meio amargo, é sempre muito saudável. Tanto que o nosso primeiro cookie que a gente fez era, meu Deus, ele não podia ter nada de açúcar e era 300 farinhas com 300 mil tipos de fibra e farinha de castanha e amêndoas. Então o negócio ficava uma fortuna. E o gosto... Tipo, mordendo madeira. Daquele jeito, A minha mãe fala assim, tu não me vende esse chocolate 70% que parece que eu tô chupando um pedaço de madeira. Sim. Ela fala assim pra mim. Minha mãe é muito exagerada. Mas eu falo, mãe, eu te entendo. É ótimo pegar feedback assim, porque é como a grande maioria pensa, sabe? Que a comida vegana tem gosto de cominho. E não é isso, a comida vegana tem que ter um tempero de casa, tem que ter, né? Olha, tu sabe que eu tenho só elogios da comida vegetariana quando eu apresento a comida vegetariana para algum amigo onívoro, alguém que não é vegetariano. Todo mundo fala, meu Deus, a comida vegetariana é a melhor, é a mais temperada, é a mais gostosa, não precisa de... Nem tô sentindo falta de carne, isso é a primeira coisa que eu sempre escuto. Eu falo, é assim mesmo. É vou assim ficar quietinha, mesmo, deixa pro próximo capítulo, né? Quer ver quando o pessoal chega lá e sempre tem algum muito fã da origem, aí chega lá com um amigo, aí o amigo fala, então é que eu nunca comi comida vegana. Eu fico, gente, mas nunca comeu feijão? Aí fica, é mesmo? Nunca comeu uma batata frita. Aí ele, é verdade. Tipo, a pessoa não gira a chave, né? Justamente por causa da falta daquela conexão que a gente falou, né? Que acha que é tudo pega ali na prateleira. Então, tu acha que vegano é o quê? Cara, e o fato de não ter um bife ou uma carne no meio, isso é uma coisa que a gente estava falando antes de maternidade e de lidar com a família, né? Isso é um grande desafio, porque assim, eu vejo que desde criança, a mãe fala pro filho assim, a mãe onívora, né? Filho, se não quiser comer tudo, não come, mas come só a carninha. Então, é uma centralização da carne no prato, que é uma coisa que... E isso reverbera para as outras gerações, assim, vem cá, é um churrasco, não sei o quê. Cara, pra mim, churrasco, sinceramente, vou falar pra vocês, churrasco é sujeirama, fedorão, gordurada, trabalheira e zero sabor, né? Porque eu não como a carne. Tipo assim, eu até gosto de botar os vegetais ali, mas eu acho que é uma trabalheira pra pouco prazer, assim, no final das contas. Mas isso hoje, né? Mas se a gente for olhar, a maioria dos brasileiros ama a confraternização do churrasco e o ritual do churrasco. É cultural, né? Totalmente. Por é isso... difícil mexer na cultura, assim. Aí, por isso que a importância também... Que nem tu falou, a importância de tu estar dentro da Nestlé, né? A importância de um vegetariano, um vegano estar no churrasco. Tá no meio. Né? Porque às vezes a gente fala, não vou no churrasco, sei lá. Mas a gente tá, talvez, não proporcionando uma experiência que os carnívoros não teriam, né? Se eu não estivesse lá, iam colocar uma berinjela lá? Iam colocar uma abobrinha, né? Iam fazer uma salada de batata vegana com maionese de coco, né? Então, a gente... proporciona as pessoas provarem novos sabores, né? Porque sempre provam, né? Não adianta. Eu sempre que eu levo minhas coisas, eu nunca levo pra mim um negocinho. Eu já entendi, cara. Leva pra manada. Porque vai todo mundo provar, todo mundo vai amar, vamos se embuchar de vegetal. Vão dizer, nossa, mas isso é vegano? Ai, que delícia. E tu, né, levou só o potinho ali. Se dá mal, não pode? Não pode. Comigo é a mesma coisa. Tem que levar bastante, porque a galera, também quero provar, também quero falar, a minha berinjela vocês querem, né? Aí começa. E é gostoso, né? E hoje eu também tenho outra visão sobre os produtos ultraprocessados, mas de origem vegetal, né? Por exemplo, a linguiça do futuro. Cara, faz muita diferença tu botar isso num churrasco e botar uma cenoura, né? O cara que gosta de comer a carne, ele vai ficar, pô, vou comer uma cenoura? Fala sério. Agora, se tu tem um produto que se assemelha de alguma forma, isso é um degrauzinho para que ele repense, né? E dê uma suavizada. Antes eu era super contra, tipo, não, a Fazenda Futuro até tudo bem porque é uma empresa da Fazenda Futuro, né? Mas tem a linha de veganos da Seara, por exemplo, da Sadia, que eles estão só aproveitando a onda do mercado, né? Não Pegando tem a onda. ideologia, exato. Mas as coisas são como elas são e não como a gente gostaria que fosse, sabe? Então, é bom que tenha isso, porque daí as pessoas vão abrindo o olho, vão entendendo que veganismo, que... É que o veganismo em si, o conceito é outra coisa, né? Mas que a comida à base de plantas pode ser muito mais do que elas acham que é, né? E é assim que as coisas vão mudando aos pouquinhos. E a gente tem que estar disposto, tem que estar aberto. E não dá para ficar batendo de frente o tempo inteiro, ficar criticando o tempo inteiro, porque ninguém quer... tá tão cansativo tudo, Tá chato, sabe? Né? Tá chato, né? Cara, e eu sou bem crítica com essas coisas, sabe? Mas...
as pessoas estão tão cansadas que não dá pra ficar mais uma pessoa batendo. Daí elas vão, tipo, então tá, tu vai ficar me batendo, então eu não quero, sabe? E infelizmente é assim, a gente precisa ser um pouco mais acolhedor enquanto veganos, enquanto empreendedores. Eu acho que só assim a gente vai mudar as coisas, né? Mas cada um tem o seu papel também, né? Sim. Tem o povo que tá lá indignado o tempo inteiro, que também Faz o é seu bom, papel, né? faz De o seu acionar, papel. de abrir os olhos. Mas essa coisa do radicalismo, assim, em relação a ir ou não ir no churrasco, né? Comprar ou não comprar. Tipo, eu como nutricionista, quando eu olho coisas, por exemplo, da Seara, da Sadia, eu vejo tudo um monte de conservante, um monte de coisa que não é legal. Eu não indicaria isso nem para quem come carne. E daí eu acabo, tipo, cara, não, tem outra opção melhor. Então, eu olho muitos ingredientes, mas eu vejo a indústria, a multinacional, a grande indústria, eles melhorando nos ingredientes, assim. Então, tudo bem, porque quanto mais eles produzem ingredientes plant-based, menos é o consumo, então vai mudando o mercado deles. Sim, Né? Tipo, a gente exato. vai mudando o mercado deles, a gente vai mudando nós. Vai acontecendo uma mudança de mercado geral. Mas é pontual, né? Tipo assim, eu vejo a alimentação natural como sendo a base, assim, para a gente ter resultados de saúde. Vai no churrasco, quer ter uma salsicha tal. Esses dias eu conversei aqui com o Fermento, ele é um podcaster também, ele tem um podcast chamado Sem Groselha. Ele falou assim, cara, eu tenho preconceito com esses veganos que ficam comendo bacon que não é bacon, que ficam comendo salsicha que não é salsicha. Cara, se você não quer comer salsicha, não chama a sua coisa de salsicha. Ele falou bem assim pra mim. Eu falei, cara, você não tá entendendo o contexto por trás, mas tá, beleza, te entendo. Sim. Mas eu já pensei assim também, Eu também já pensei. E hoje eu vejo que não é isso. Justamente, não é porque eu não gosto de comer linguiça que eu parei de comer linguiça. É porque eu entendo o impacto que aquilo tem na minha vida, na vida das pessoas que eu amo e na vida de todo mundo que, teoricamente, deveria me importar, né? Então, se tem um produto semelhante, é justamente porque a gente gosta, mas eu tô deixando de comer isso por ti, sabe? Porque eu não quero que nosso futuro comum seja uma merda. Então, é por isso que eu tô fazendo essa escolha. Não é porque sou louca e não gosto, sabe? Então, tem que plantar essa dúvida na cabeça das pessoas. Tipo, a pessoa que decidiu não comer aquilo, não é necessariamente porque ela não gosta, é porque ela tá fazendo uma escolha coletiva, sabe? Para de criticar. Que coisa! Mas isso que tu falou, Ari, eu também sou a louca de ler ingrediente, né? Eu leio tudo, até tempero, quando eu vou comprar, eu leio, porque volta e meia tem um glutamato monossódico ali no negócio, uma coisa meio louca, né? Que a gente não espera. Então, eu sou sempre a que lê tudo, tudo. Até produto que eu compro mesmo, porque às vezes eles mudam, né? Não avisam e tá lá. E aí, só que, enfim, aí tu compra carne, não tem ali, né? O que o animal comeu, não tem tudo. O que aquela carne impactou, né? O que tem ali é só carne? O que é a carne? Né? O que é? É o que o bicho comeu. Tu tá comendo o que o bicho comeu, né? Então, ele é... Até tem um termo que o Dr. Eric, que é um doutor... Você conhece, né? Que ele fala que animais são atravessadores de nutrientes. Então, tipo, eles comeram o quê? Que eu estou comendo, que foi atravessado por eles. Então, por que eu não como direto da fonte, né? O que é? Mas essa soja que ele comeu é uma soja transgênica, o milho que ele comeu é um milho transgênico, a vida que ele teve é uma vida péssima. Então, a quantidade de carbono que aquela carne... Imagina se dissesse a pegada de carbono daquela carne. Né? Se Imagina. toda a caixinha tivesse lá que 80% do desmatamento da Amazônia vem de desmatar para plantar soja para alimentar gado, será que as pessoas repensariam, né, aquele consumo se elas olhassem e vissem, putz, nossa, isso daqui gera esse impacto? Né? Aí que entram também as políticas públicas, né? E a nossa demanda por elas, né? Como que a gente muda essas coisas? Mas é muito isso. A Aleluglio, sabe, tem uma nutri bem... Sim, ela famosa. tava aí na palestra. Ai, que legal! Ela quer vir no Geladeira. Ai, que massa! Só que, como ela foi pra São Paulo, daí não deu certo, mas vai vir. A próxima vez que ela vier, ela vai vir. Ai, nossa, vai ser alto esse episódio. Ela sempre fala isso, que hoje não tem muitos estudos mostrando o quanto de agrotóxico tem na carne, né? Que a gente fica lá no ranking de legumes com mais agrotóxicos, aí o povo fica com medo até de comer legumes, né? E acha que a Nesfit não vai ter agrotóxico. Então, é tanta coisa, tanto assunto, Guria, né? dá pra gente ficar 5 horas aqui. Dá um cansaço de ficar... Meu Deus. Ela falou na palestra dela dos biopoluentes, né? Que são exatamente isso, que a carne atravessa, né? Então, tudo que o animal absorve.
E tem muitos pontos aí a serem esmiuçados, assim, né? Quando a gente vai analisar. Mas eu vi um ponto que ela acabou falando a comparação, né? Muita gente fala assim, eu não vou ser vegetariano porque eu vou comer muito mais agrotóxico. E em vez de... Eu senti assim que ela trouxe essa questão dos biopoluentes, mas é muito importante a gente analisar a questão do uso dos agrotóxicos, e daí eu fiz a leitura de um livro bem polêmico, inclusive eu quero trazer o autor aqui um dia desses, que eu falei para a Leite, eu fiz a leitura de um livro que só o título já foi difícil para eu abrir o livro. O nome do livro é Agradeça os Agrotóxicos por Estar Vivo. Ai, meu Deus. Então, para mim, abrir aquele livro já foi super disruptivo para mim. Sim. Porque eu aprendi desde a graduação todos os processos que acontecem de desenvolvimento de câncer, de agrotóxico, que é um veneno e tal, né? E ele traz um outro paradigma. E eu pensei, cara, se eu quero conversar com todas as pessoas, eu tenho que entender o que está acontecendo e por que foi feito isso, né? E ali eu comecei a criar essa maciez um pouco, que existem pessoas e empresas que usam os agrotóxicos de forma clandestina, que não respeitam as leis de dosagem, não respeitam os equipamentos, não usam os equipamentos para as pessoas que precisam aplicar os agrotóxicos. E essas pessoas que têm as doenças. Mas existem outras pessoas que cumprem as leis e que dentro daquele valor, a gente nunca encontrou um nível de contaminação de agrotóxico para uma pessoa que está comendo uma alface ou um pimentão ou um morango. As contaminações que a gente vê, e às vezes a gente vê divulgadas assim, contaminação por agrotóxicos, não sei quantas mil, são pessoas que não estão usando os EPIs, que estão nas lavouras. E quem produz é que está errado. Essa pessoa precisa ser punida. Mas os agrotóxicos, eles não envenenam a população. Você não vai comer aqui e parar no hospital. Então, às vezes a gente vê uma manchete e a gente não lê até o final, né? Então, assim, esse é um ponto muito delicado. Para mim, tá te falando isso agora, que eu como orgânicos, que eu evito comer alimentos convencionais. Porque a gente tem alguns estudos, não vou colocar em risco e tal. Mas se a gente for falar para a maioria da população, ninguém come. É 5% da nossa população no Brasil orgânicos. E daí eu vou gerar essa sensação de envenenamento que todo mundo tem. E inibir as pessoas de serem vegetarianas, porque elas sentem que estão se envenenando com uma coisa que, se a gente for parar para olhar os estudos, não tem nenhum estudo de envenenamento na ponta. Tem envenenamento e intoxicação de pessoas que não usam corretamente os EPIs. Mas isso aí, você pode aplicar uma dedetização na tua casa e se envenenar também. Então, tem um risco. E eu sei que isso é bem polêmico. Mas, assim, às vezes a gente pega uma manchete e, nossa, né? O brasileiro toma 5 litros de agrotóxico por... Cara, metade da nossa comida é exportada. Então, nem fizeram a conta direito, sabe? Então, tem algumas coisas internas que eu comecei a quebrar dentro do meu coração, esses paradigmas, porque não faz sentido. Tem muita coisa aqui atrás dessa produção. Porque, assim como vocês estão falando do MST e de outros produtores rurais que produzem a maior parte da nossa comida, eles também usam agrotóxicos. MST não. Então, mas existem outros É o maior movimento de agroecologia do Brasil. Então, mas tem outros... Tem outros produtores rurais, pequenos... Que usam muitos. Que usam agrotóxicos. E de forma indevida, a grande maioria. Então, onde a gente precisa buscar a segurança? Dentro da lei, dentro dos EPIs, dentro do que é... Porque, assim, a concentração, ela gera um cuidado, uma quarentena na fruta, na planta e tal, para chegar ao alimento limpo lá no final. Então, tem... um monte de agrônomo envolvido, tem um monte de pesquisa, tem amostra, ninguém ia colocar a população em risco. Não é à toa que a gente chegou até onde a gente chegou hoje. Longevidade, saúde, tipo assim... Mas eu tenho minhas dúvidas. Não, eu tá tenho bem super dúvidas, né? Porque, tipo assim, quem vende o veneno vende a farmácia também. Tem isso também, né? A Bayer. Oi? Monsanto e Bayer. Então, olha só, escuta essa. Dentro da Monsanto... estão sendo desenvolvidos biopesticidas para a agroecologia há muitos anos. Biopesticidas. A Monsanto não ia ficar para trás na agroecologia. Vocês acharam que ia? Sim, claro, né? Eles sabem muito bem então, aproveitar eles já as produzem, oportunidades do mercado. óbvio. Mas E é que a fácil. gente, de novo, a gente está sempre pensando no resultado ali a curto prazo. Isso. Então, né? Eu não vou comer uma maçã que vou morrer amanhã porque eu ingeri, né, o veneno.
Sim. ali a longo prazo. E daí depois ainda tem toda a contaminação na água, a contaminação no ar. Toda a cadeia. Tem tudo Prejudica isso, toda a né? biodiversidade. Que precisa ser analisado, né? E tem muitos poréns, né? E a gente precisa tomar cuidado na hora de falar justamente por isso, né? Que toma 50 litros de agrotóxico a cada pimentão que come, aí a pessoa, o que ela vai fazer? Vai parar de comer o pimentão. Sim. Então, a gente que trabalha na ponta, assim, e lida com o público, a gente vê que gera desinformação quando joga essas manchetes desse jeito. Só que também a manchete jogada desse jeito é o que chama a atenção da pessoa, que é o que ela vai parar para olhar. Se a gente fica só com coisinha fofinha também, a pessoa não presta atenção. Não E a gente bota passou os por olhos. uma situação assim com as embalagens, né, lá da origem, que por a gente ter sido o primeiro restaurante lixo zero do Brasil e agora ser a primeira cozinha zero waste, trabalhar com zero desperdício, essa foi uma escolha de troca de nome, justamente porque lixo zero não existe, né? É uma meta que a gente, uma meta utópica que a gente gosta de perseguir e tal, mas lixo zero não existe, porque todo mundo produz lixo Algum de resíduo. algum resíduo, que lixo só é lixo quando está no lugar errado, né? Então, o lixo mesmo é aquela coisa misturada que não tem que fazer e vai ser enterrado lá no aterro. Agora, resíduo, tem o resíduo orgânico, que ele vai ser compostado, que é um tipo de reciclagem, né? Vai virar terra de novo. O resíduo papel, ele consegue, né, entrar na cadeia. Já outros resíduos plásticos, tipo plásticozinho ali, mole, ele já não tem entrada na cadeia de reciclagem, então é muito complicado a gente usar, mas, né, voltando, a gente passou por uma situação que a gente trabalhava com, primeiro, a salada no pote de vidro, e depois a gente trocou para caixinha de papel, e a gente achava que dentro daquela caixinha, que tem que ter uma película, a gente achava que era um PLA de milho, que é um tipo de plástico de milho. E, na verdade, depois a gente ficou pedindo laudo, pediu laudo loucamente, eles não enviavam laudo, e um dia mandaram o laudo, e a gente descobriu que era uma película plástica mesmo. Né, aprovado pela Anvisa, pelos Tinha órgãos bisfenol? regulatórios e tudo mais. Não, sem bisfenol. Mas aquela apropriada para comida, só que era plástico. E a Sim. gente achava que era de milho, então 100% compostável. E, nossa, eu fiquei arrasada, chorei um monte, foi horrível. E porque eu valorizava aquilo muito, era muito importante para mim, sabe? Claro. Ter aquela embalagem que ia direto para compostagem, ia virar terra e ia ser tudo lindo. E depois, né, recuperando do baque, a gente foi conversando com os clientes para entender o que eles faziam com a embalagem. E 90% deles não compostavam. Não Botava tinha no nem reciclável. minhocário Nossa. em casa, sabe? Então, a gente, daí depois de comprar a caixinha, a gente comprou aquela de bagaço de cana, né? Porque, não quero mais essa, vou pegar a de bagaço de cana, que é muito mais cara, né? Para um negócio pequeno como o nosso, impacta diretamente no custo do produto, né? E as pessoas não estavam destinando corretamente aquela embalagem. Então, o que a gente pensou? Cara, não vale a pena, vale muito mais a gente voltar para de papel, pedir para eles mandarem para reciclagem, que é o que eles estavam fazendo, que vai ter mais resultado do que a gente gastar uma grana e Fica aquilo mais ir caro o pro- produto, né? Exato, e para o resíduo comum, que era o que estava acontecendo com a embalagem compostável. Então, era uma coisa que a gente não pensava, né, que não tinha nem ideia, porque a gente não parou para ver na ponta como que está acontecendo, qual é a destinação que é dada para aquilo. E é importante a gente ver, né, Total. o que acontece lá na ponta. Então, esse negócio do agrotóxico, o jeito que fala, é bom ver o que acontece lá na ponta, com como a gente está se comunicando, né? Tem muitos pequenos detalhes que a gente aprende só na prática, assim. E aí, o que a gente pensou? Precisamos entrar nos meios de tomada de decisão para mudar a legislação, para que tenha incentivos para que as pequenas empresas consigam comprar cada vez mais ingredientes e insumos melhores e educar a população, né, para que as pessoas saibam como destinar corretamente a embalagem X, qual embalagem que é melhor e, enfim, né, para que se tenha uma mudança significativa lá na frente. E essa mudança exige muita energia colocada e não é da noite pro dia. Não. E agora, sendo mãe, eu vejo que, sim, eu vejo esperança nelas, sabe? Nessa geração. Mas óbvio, né? Não adianta eu ficar esperando que a geração da Gaia mude se eu não mudar, né? Porque eles veem exemplo, né? As crianças veem o exemplo, aprendem com o exemplo. Então, é isso. Acho que escola, né?
escola. Educação ambiental, educação em saúde. É primordial a gente falar sobre alimentação, Muito. sobre meio ambiente, sobre autorresponsabilidade, né? Em todos os quesitos, né? Na sua própria saúde, porque é isso. Hoje em dia a gente terceiriza a nossa saúde para um médico, para uma empresa que vende bolacha recheada, enfim, comida ultraprocessada. E a saúde do planeta, né? Do planeta, dos animais, das próximas gerações. É bem isso. Se a gente Nossa, quer ver um gurias. futuro, né? Temos que participar. É. Muitas coisas importantes, assim, né? Principalmente vocês duas que são mães. E a gente pensa, assim, no futuro dos filhos, né? Então, são vários detalhes que a gente pensa dentro de uma cadeia, que é criar um ser humano, entregar ele para o mundo, fazer com que ele esteja a serviço do mundo de uma forma positiva, né? Em todas as áreas. Então, isso está envolvendo diretamente, assim, a visão que a gente tem sobre alimentação. E eu acho que a Casa Origem é um exemplo muito positivo nesse sentido, sabe? De olhar para toda essa cadeia, de crescer de uma forma orgânica, de uma forma saudável para todos. Eu fiquei bem feliz de escutar vocês. Não, Teria guria, muita coisa, né, para conversar. Muita Quando coisa. eu soube da Casa Origem, eu fui lá, tentei uma vez e tava fechado. Ah, Mas eu moro na Palhoça, eu quase nunca venho pra ilha, porque é muito rolê, ai, enfim. tem a Casa Origem Cobrasol online. Eles Sério? entregam na Palhoça. Uhum. É um associado que a gente está crescendo nesse formato de licenciamento, né? A gente recruta principalmente mães que precisam estar em casa e precisam de uma renda extra, mas não só, né? A gente tem lá o do Cobrasol, é o Charles, que é uma pessoa maravilhosa. E a gente recrutou ele e ele recebe os nossos produtos. Tem o espaço lá que ele produz outros produtos também, né? E revende, então ele chega no continente. Nossa, guria. show. Depois eu te passo o Incrível. E é uma Incrível. forma de crescer, de estar em mais lugares em Total. rede, que a gente distribui o lucro na cadeia, né? Então todo mundo É como ganha. se fosse uma franquia. É como se fosse uma franquia. Perfeito. Só que é licenciamento e eles participam, né, gente? Todo mundo participa na comunicação, pegar dado do cliente, né? Ver o que eles querem, como Sim. que pode melhorar. Isso, nossa, é muito bom. Trabalhar com empreendedor é muito bom, que é outra Outra pegada, né? outra pegada. Outra visão. A gente vê resultado. Ai, gurias, Nossa, quero admiração. agradecer. Queria conversar muito mais horas, mais coisas pra gente falar aqui. Falem as redes sociais de vocês aí pra câmera, pra galera seguir. Casa Origem, a Lete. Sim, a gente é @casa.origem e tem em vários lugares. Opa, mesmo. Opa. Inclusive a Natutela aqui, linda, maravilhosa. Só entra lá e pedir. E comentem lá, participem dos debates, né? A gente só muda o mundo se a gente participar. Não dá pra ficar sentado esperando. E a gente espera isso de todo mundo que segue a gente e que quer construir um mundo melhor, né? Isso aí. O meu é Leti Wagner, @Leti, Leti, Wagner com W. E lá, né, tu já sabe, né, Ari? Eu posto sigo um monte direto. de Receitinhas. receita com a Gai, ela tá Acho sempre que na já cozinha segue. comigo. Enfim, a gente fala um pouco de tudo, educação ambiental também. A nossa vida, né? Maternidade, vida Muita real. maternidade. Que legal. Obrigada, gurias. Obrigada mesmo. E quem quiser me seguir, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L. Segue lá, tem conteúdo leve sobre comportamento e alimentação. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau! Tchau!